Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalismo, mais uma vez com o Daniel para a gente fazer o nosso programa semanal aí de fundos imobiliários. Tá? Toda semana a gente traz aí um fundo em destaque, né? Alguns dos principais fundos do mercado, aqueles que a gente acompanha, né? Que o Daniel recomenda, né? A maioria é recomendação, né, Daniel? O pessoal pergunta, esses que vocês ficam falando é recomendação? Pessoal, o nosso intuito, claro, é mostrar assim como é que funciona o mercado, mas como uma empresa de análise e recomendações, sim, né? Boa parte desses produtos aqui que nós comentamos, eles são sim recomendação, tá? Queria só trazer antes algumas informações, eu vou colocar aqui no link, aqui na descrição, o link com o relatório mensal de fundos imobiliários da Bovespa, bem interessante, a gente já tinha comentado a respeito dele no último vídeo, tá? Como não teve muitas alterações, eu vou colocar aqui no link, né? Esse é o de janeiro ainda, acredito que o de fevereiro, nos próximos dias já deva estar sendo disponibilizado, né? Acredito que quem estiver olhando o vídeo daqui a 1-2 semanas já vai estar disponível, né? E vou colocar também o link aqui com o nosso relatório semanal de fundos imobiliários, que é um relatório que traz os principais fatos relevantes, né? Então, o fundo perdeu um locatário, ganhou um locatário, né? Quanto isso vai impactar, a gente coloca nesse relatório. Tem também os proventos da semana, tá? Vocês cliquem nesse link, colocam o e-mail de vocês e aí vocês já vão automaticamente liberar o relatório. É bem interessante para acompanhar, né, entender o dia a dia dos fundos imobiliários. Tá? Em relação ao mercado imobiliário, pessoal, começou a sair os números, né, boa parte dos números já saíram referentes ao ano passado. Né? A expectativa para esse ano está bem interessante, aí, principalmente se a gente for ver com os principais profissionais do mercado. Né? Por exemplo, aqui, a Secov de São Paulo já está estimando vendas 10% acima de imóveis para esse ano. Tá? Eles anunciaram também as vendas do ano passado no mercado de São Paulo, aumentaram quase 47% em relação a 2016. Depois de 3 anos consecutivos de baixa, foi o primeiro ano, 2017, com alta nas vendas. Né? Índice FIPZAP, tivemos aí em janeiro preços de venda e de locação comerciais em alta, né? Eu acho que é mais interessante a gente falar os comerciais, até porque a maioria dos fundos imobiliários são imóveis comerciais. Então a gente vê que o mercado imobiliário ele começa a se recuperar, assim como a economia. Né? A gente teve a divulgação aí do PIB, depois de 2 anos em baixa, o PIB teve uma alta. Né? Obviamente, se a gente pegar até o final do ano, basicamente o que cresceu foi a agricultura. A agricultura levou o PIB nas costas o ano passado, mas a gente já viu no último trimestre do ano tanto indústria quanto comércio se recuperando também. Né? Então a gente deve ter uma melhora sensível do mercado imobiliário. Obviamente, né, pessoal, para quem já investe ou para quem ainda não investe nos fundos imobiliários, boa parte dessa melhora já foi precificada lá atrás. Né? O mercado ele adiantou essa melhora. E óbvio que os preços hoje dos fundos imobiliários eles não são os mesmos que estavam há 2 anos atrás, né, Daniel? Tanto se a gente pegar os fundos que a gente recomenda aí, todos estão para cima, né? Eu estava olhando ontem à noite, os gráficos ali todos para cima, não tinha nada abaixo dos preços de recomendação. Né? Então, óbvio, a gente tem que ter um cuidado maior agora nesse momento para não se empolgar, né, e acabar comprando fundo que não está pagando bons proventos agora. Né? Basicamente, a gente faz compra de vacância também, mas basicamente o que a gente indica são fundos que são bons pagadores de proventos. Né? Então, tem que ter um cuidado redobrado, mas, logicamente, né, a expectativa é boa aí para 2018. Né? E falando de expectativa boa, hoje a gente vai comentar a respeito de um fundo do Credit Suisse, da Credit Suisse, né, o HGRE11. Né, para quem não conhece, a Credit Suisse é uma das maiores gestoras do mundo, administra aí mais de 1,3 trilhões de dólares, e aqui no Brasil mais de 109 bilhões de reais em administração. Tá? Então esse fundo
ele tem um objetivo, né, oferir ganhos com a aquisição, exploração comercial de imóveis, né? É um fundo bem interessante. Já faz tempo que está na carteira, né, ou não? Acho que está na carteira desde outubro. Desde outubro, Desde né? que a gente começou a montar as carteiras aí de fundo imobiliário, ela tá desde o início. Isso aí. Eu não sei, tu quer passar uma apresentação, né? Vou começar a falar. Beleza, eu vou passar aqui para o Daniel, a gente conversa a respeito do fundo, então. Tá. Então, o objetivo do fundo, ele é basicamente a aquisição de lajes corporativas, né? Até o regulamento do fundo estipula que pelo menos 51% de toda a composição da carteira tem que estar direcionada a lajes corporativas, que basicamente aí são lajes corporativas de alto padrão, né? De AAA, e concentradas em boa parte em São Paulo, sendo que, então, a política é investir em imóveis comerciais, então, com gestão ativa aí por parte do gestor. A taxa de administração aí é de 1% do valor de mercado, uma volatilidade que gira em torno de 18%, que é uma volatilidade aí que está mais ou menos dentro da média aí de fundos imobiliários, tem fundos, alguns até com mais de 20%, então seria um caminho aí entre fundos multimercado de alta volatilidade e ações, né? Então, o PL médio é bem alto, né? O PL médio passa de R$ 1 bilhão aí. No último fechamento, aí, a média girava em torno de 1,1 bilhão no patrimônio, bem elevado. É um investimento de risco médio alto, não chega a ser alto, como é o caso de ações, por exemplo. E hoje, no fechamento, fechou na casa de 1.487, o valor da cota negociada em mercado secundário. E o dividend yield, eu peguei aqui o fechamento de fevereiro, já que eu vou comentar um pouco sobre o rendimento de meses anteriores aí, né? No caso, eu vou comentar sobre janeiro, na verdade, porque foi o último relatório gerencial divulgado pela gestora. O dividend yield contando a distribuição, né, de lucros que diminuiu do ano passado para cá. Ano passado girava em torno de 9,40 e por causa da questão da vacância, né, até pelo rendimento do fundo, teve que diminuir aí, então, para R$ 8,00 por cota. Então, eu fiz um cálculo, botando em perspectiva essa distribuição de R$ 8,00 por cota, contando o valor de fechamento do final de fevereiro, que foi 1.492, daria aí, então, um dividend yield de 6,43. Dividend yield que pode variar, obviamente, tanto pela questão do valor da cota, como pela questão da distribuição de proventos, que pode vir distribuição de proventos extraordinárias, porque fechando o semestre, o gestor ele tem que ver se ele cumpriu a questão da legislação, que tem que distribuir no mínimo 95% do rendimento do fundo. Então, no valor da cota negociada em mercado secundário, em 2017 aí fechou com uma valorização de 25%, e no ano aí também vem com uma batida positiva, uma batida bem boa. Eu vou fazer uma exposição aqui para falar um pouco mais do mercado e do fundo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa Bom, aqui então. Deixa eu só mudar a tela aqui, só um pouquinho. Eu tô com a outra tela aqui. Acho que deu certo aí, né? Agora fica melhor. Se puder só aumentar um pouquinho, cara, aproveitar a tela, eu acho que fica melhor. O pessoal enxergar. Melhorou? Eu tirei a nossa cara feia aqui, cara. Daí tá só a apresentação, acho que fica melhor. Tá, então, em relação aqui essa aqui é uma análise do mercado de São Paulo, né? Porque o fundo ele tá muito focado em São Paulo, né? Então, é uma análise considerando somente imóveis classe A e B, então excluídos aí classe C, né? Então, basicamente, a carteira ela conta aí com imóveis de classe A e B, então a análise é composta só por esses imóveis. Houve aqui, então, a expectativa era de que a vacância no final de 2017 chegasse a 23%, né? De acordo com a análise do gestor e de acordo com a análise de todo o mercado, né? E surpreendeu, a vacância ficou em torno de 19%, e isso muito em função da questão da absorção líquida. A absorção líquida esperada era na casa de 77 mil metros quadrados, e acabou então ficando bem acima, aí, na casa de 240 mil metros quadrados.
aí comparando, então, comparado aqui a 2010, né? Então não tinha um ano tão bom desde 2010 na questão da absorção. Isso muito em função da recuperação da economia em si e também da postergação, que postergaram a entrega de imóveis. Pode se ver aqui na questão da projeção para o ano que vem, né? E eu acredito ainda que essa questão da absorção possa ser elevada por uma questão da elevação do PIB. Acredito até que essa projeção aqui ela é bem conservadora, acredito que vai vir abaixo, aqui abaixo de 21%. Então, essa é a perspectiva em relação ao mercado de São Paulo, né? E em relação à E vacância... até, Daniel, até desculpa te interromper, mas principalmente para quem ainda não tem a familiaridade com os fundos imobiliários, como tu comentou, basicamente o mercado no Brasil é São Paulo, né? Obviamente a gente tem outros imóveis que não são em São Paulo, mas a realidade do mercado de São Paulo é totalmente diferente do restante do Brasil, né? A gente pega comparando aqui com o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem nem comparação. A gente vê a vacância que é gigante, né, dos imóveis, e em São Paulo já diminuiu bastante, né? É isso, até outro ponto positivo, porque é um fundo que não tem tanta exposição no Rio de Janeiro. 4% do fundo tem exposição em imóveis no Rio de Janeiro, que são dois imóveis, no caso. E, então, voltando aqui para São Paulo, o que pode ser observado aqui é a questão do flight to quality, né, que já foi mencionada em outros vídeos, que é a questão da queda da vacância em imóveis de alto padrão, né, de AAA, e isso vem ocorrendo por causa da questão do preço, né? O preço ficou atrativo e muitas empresas vêm saindo de imóveis de padrão mais baixo, né? E até pela questão dos estoques, né? O estoque de AAA vem aumentando, né? Nos últimos 5 anos é o principal imóvel lançado, aí, o principal padrão de imóvel lançado nos últimos anos. Então o estoque chega a 41% desse tipo de imóvel em São Paulo, né? E essa questão da mudança para imóveis de mais alta qualidade é mostrado muito na questão de quanto variou o preço pedido para a classe A, porque ela teve uma variação muito forte, né, nos últimos anos, que é uma questão de ciclo, né? Entrou aqui um ciclo onde começou a ser mais favorável, o mercado ficou mais favorável aos inquilinos. Então, é um final de ciclo, eu acredito. Essa curva ela tende a voltar a subir. Obviamente, ela não vai ter esse crescimento abrupto que foi visto aqui entre 2006 e 2012, né? Até pelo mercado hoje ele ser maior, né? Então, eu acredito que essa retomada ela vai ser mais linear, não vai ter essas quebras, mas então acredito no início de um ciclo proveitoso então para proprietários na questão dos imóveis de mais alto padrão. Até porque o número de lançamentos diminui também, né? A gente não vai ter o que teve nos últimos anos, né? Não. Então, aqui, em relação ao fundo, né, eu trouxe aqui o DRE, né, do fundo, mostrando que a maior parte do rendimento é através de receitas com locação. O Daniel, se puder aumentar mais aí, eu acho que fica melhor, cara. Aqui, agora sim. Tá, agora tá ótimo, tá ótimo. Obrigado. Então, em relação às receitas aqui, né, quase 6 milhões de receitas com locação, né, 5.956. E aqui, lucros imobiliários seria a diferença entre a venda, entre o valor de compra e o valor de venda, né? Ocorreu aqui, então, a venda de um ativo, sendo que essa diferença ela pode e deve ser distribuída, né, aos cotistas. O valor do principal não é guardado pelo fundo e reinvestido. Receitas com fundos imobiliários, então ganhos de capital e ganhos com rendimentos de fundos imobiliários, né? É um fundo que conta na carteira com outros fundos, né? No caso, o Castelo Branco Office Park é um deles, o Quiné Renda Imobiliária é outro, o BB Progressivo também. Então, tem aqui uma boa receita com fundos imobiliários, com CRIs e LCIs. LCIs aqui gira em torno na casa de 21 milhões aplicados em LCIs do Banco ABC. Então, aqui seriam rendimentos de pagamento de juros, né? São títulos com vencimento em 1 ano, sendo que já correu 6 meses, faltam 6 meses mais ou menos 6 meses aí, para vencer essas LCIs. Então, de uma forma geral, esse aqui é o DRE, com o rendimento e a distribuição da cota, por cota. Em relação à liquidez, então, é um fundo com alta liquidez, né? Ele tem presença em 100% dos pregões aqui nos últimos 12 meses,
Então, ele tem um volume negociado bem acima da média. Ele, inclusive, ele está em sexto lugar aí dentro do IFIX, né? Ele tem um peso aí em torno de 3,6%. Então, é um investimento com alta liquidez, né? O investidor que comprar o fundo vai encontrar aí um comprador no mercado secundário. E, de uma forma geral, aqui está bem mostrado aqui como é que é a questão da liquidez. Em relação às locações, né, que aqui é em relação ao potencial, né, o potencial do fundo é oferir com aluguéis 7 milhões, um pouco mais de 7,600 mil. Só que por causa da questão da vacância, a carência em relação à negociação de contratos, né, que a partir do momento que você assina um contrato, você dá um prazo para o locatário começar a pagar. Então, diminuindo todas essas questões. E aqui também tem a questão das receitas de áreas comuns, que seriam estacionamentos ou aluguel de espaço para antenas, por exemplo. Então, dessa forma geral, pois ela conta com uma vacância aí de 18,1%, né, uma vacância financeira. Então, aqui fecha o rendimento que está de acordo com o DRE lá em cima, com as receitas de aluguéis. Está bem mostrado aqui. Em relação à carteira, a carteira ela é basicamente imóveis, né, em lajes corporativas, sendo que tem uma partezinha em fundos imobiliários, 6% mais ou menos da carteira está alocada em fundos imobiliários, como eu mencionei anteriormente, 2 em CRIs, 2 em LCIs, e aqui em renda fixa seria 7% é o caixa do fundo, mantendo rendimento aí em LFTs, em títulos públicos federais. Basicamente, aqui 98%, né, a exposição é escritório corporativo, né, isso na questão de investimentos em imóveis, né. E também outra questão que é importante de se falar é a questão da diversificação geográfica, né. Então, é um fundo que ele tem alta exposição em São Paulo, mas ele também tem exposição em outros estados, aqui Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, além da questão de ter esses outros fundos imobiliários, que já dá uma diversificada no fundo, né? Ele tem a questão da diversificação geográfica e também tem a questão da diversificação entre locatários, né? Então, é um fundo bem diversificado, tanto na questão geográfica quanto nos locatários, sendo que os locatários aqui são em vários bancos gigantescos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o que traz uma segurança para o fundo, né? Bancos, corretoras, empresas de previdência e seguros. Então, são inquilinos aí que muito provavelmente não irão atrasar pagamentos e que trazem aí uma maior segurança para esse fundo, com um rendimento mais linear, né? Aqui eu acho que é bacana comentar disso, porque ele também não é aquele que tem um locatário só que faria. A gente pega, por exemplo, XP, Macaé, Petrobras, né? Então, né, mesmo que perdesse um desses locatários, o impacto é reduzido, né? Então ele tem uma diversificação de bons locatários, né? Isso aí que é interessante apontar desse fundo, né? Acaba reduzindo o risco, né? Ele vai manter os seus rendimentos. Até uma outra questão nisso é a questão do vencimento dos contratos, né? Além dele ter isso, se ele perder um inquilino, ele não vai ser tão afetado assim. E no outro sentido é que ele tem a maior parte dos vencimentos aqui acima de 2021, né? 78% da carteira dos contratos, né, vencem depois de 2021. Então, mais uma questão de segurança do fundo. Aqui em relação a empreendimentos, né, 19 empreendimentos, dividido em 186 unidades. Então, aqui um desenho dos imóveis presentes na carteira, né, imóveis voltados para locação. Também é importante observar aqui o desenvolvimento da questão da vacância, depois de atingir o ápice aqui entre 2016 e 2017. É visível que o fundo vem acompanhando a retomada da economia nacional e do setor em si, né? Já atingiu aqui 18,7%, isso aqui é a vacância física, né? E tende a diminuir aí nos próximos períodos, e estamos entrando então aí num ciclo favorável para proprietários. Então, para finalizar aqui, mostrar os rendimentos do fundo, né? É um fundo, então, que vem nos últimos 2 anos, né, com um rendimento bem forte. Ele veio aí, então, quase 90% em 24 meses, é o rendimento dele, aí, com fechamento de ontem, dia 1º de março. Então, ele fez aí 127% do IFIX. O IFIX, que já veio numa batida forte, então foi superado pelo fundo, sendo que, para exemplificar aqui com uma comparação com a renda fixa tradicional, isso aqui corresponde a nada mais, nada menos do que 370% do CDI.
Mas, Tiagão, no máximo é isso aí. No mais é isso aí, aqui mostra a questão do desenvolvimento do fundo, né? E do patrimônio líquido também. A gente tem conversado bastante se quiser pode tirar com os nossos clientes a respeito de fundos imobiliários. É uma exposição que foi aumentada bastante, né, Daniel, nas carteiras do ano retrasado para cá, principalmente aí essa exposição em fundos, né? A gente trabalha com fundos imobiliários de uma forma diferenciada, né? Tanto que eles ficam no produto de fundos de investimento, né? A gente entende que é interessante, sim, ter uma alocação estratégica em fundos imobiliários juntamente com o restante da carteira, né? Então, tem que olhar minha carteira como um todo e quem tem perfil colocar. Obviamente, tem alguns clientes que têm uma exposição maior em fundos imobiliários, né? Depende de cliente para cliente, né? Mas tá interessante, sim. Ainda tem boas oportunidades de fundos imobiliários, só como eu comentei, né, Daniel? A gente só tem que ter cuidado porque as cotas subiram, então hoje tem que garimpar mais, né? A gente está falando desse fundo aqui que é óbvio, é um fundo mais óbvio, assim como outros que a gente comentou, mas tem outros aí que a gente tem que garimpar. E a tendência também é a gente ter novas ofertas, novos entrantes. A gente já vê fundos entrando. A gente viu esse do XP Malls, por exemplo, já são fundos que estão entrando já maiores, né? A gente já tinha comentado a respeito, às vezes os clientes perguntam, o que é melhor, é um monoativo ou um fundo maior, o tamanho do fundo importa ou não? E a gente já vê fundos novos aí, bem mais encorpados entrando, né? E à medida que a economia recuperar, com certeza, aí a gente vai ter novas emissões, novos fundos. E o mercado de imóveis é gigantesco, né? Isso aqui é um percentualzinho de nada, né, do mercado de imóveis. Então a gente espera um 2018 aí bastante positivo, né? Não, mas no mais é isso aí mesmo. Fechei aqui. Beleza? Então tá, pessoal, vocês ficaram, como eu comentei, eu vou colocar o link aqui para quem quiser dar uma olhadinha no nosso relatório, né? Esse que vai ser semanal aí com as principais informações dos fundos imobiliários, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, entrem em contato com a gente. Coloca os comentários aqui na descrição, tá certo? No mais, um abraço a todos. Até mais.